Vamos falar da lista de 12 livros para 2026? No ano passado eu tinha feito 25 livros para 2025, mas ao longo do ano várias coisas aconteceram, minhas prioridades mudaram e eu acho que para 2026 também estarei com outras prioridades além das leituras. Como vocês sabem, eu tô com a agenda aberta para atendimentos de psicoterapia, então eu preciso ter tempo tanto para estudar os casos que eu atendo, quanto para ter horário de fato para os meus pacientes. Então eu não posso me encher de um monte de leitura, apesar de eu ter colocado aqui leituras que são desafiadoras, sim. Então, por conta disso, eu fui um pouco mais contida na minha lista, que não deixa de ser também, gente, uma grande lista de intenção. No final de 2026, a gente vê o que rolou aqui, mas eu coloquei livros que eu estou com vontade de ler há muito tempo, ou que vocês me indicam. A grande maioria desses livros aqui, eu até contei, 7 deles eu ganhei de presente de inscritos, de pessoas que me seguem no Instagram. Então eu escolhi todos eles que eu já tinha na minha estante, não comprei nenhum a mais, para realmente oxigenar o que eu tenho aqui na minha biblioteca. Então vamos para a lista. O primeiro livro passou 2025 inteiro me chamando, e eu realmente não consegui ler por falta de tempo, por crises homéricas de enxaqueca, mas eu fiquei com vontade de ler desde os vlogs que a Fabi fez no canal dela de leitura, que eu nem sei se foi nesse ano mesmo, porque esse ano, gente, eu me perdi no espaço-tempo, que é A Montanha Mágica. A Montanha Mágica eu ganhei de presente do Rodolfo, gente, um grande calhamaço. Mas os comentários da Fabi falando sobre a passagem do tempo, gente, esse é um tema que tem me sido tão casto quanto a solidão, me chamaram muito a atenção. Então eu estou animada para subir essa montanha. Thomas Mann normalmente é um autor que me intimida um pouco, mas eu tenho cada vez mais me desprendido um pouco assim das coisas que eu não entendo nos livros e não tentando me prender a elas e, meu Deus, eu preciso entender isso daqui para seguir em frente. E mais pensando que, ok, talvez numa releitura eu vá compreender isso daqui melhor e seguindo em frente, e que talvez no mais pra frente isso daqui também faça sentido. Então quero ingressar nessa leitura, estou muito animada para começar esse livro aqui. Eu não vou começar ele em janeiro, porque tem um outro aqui que vai ser iniciado ainda em janeiro, que eu vou mostrar mais pra frente pra vocês. Mas esse daqui, então, configura como o primeiro dessa lista. Uma das coisas também que eu pretendo fazer em 2026 é continuar os meus projetos. Alguns que eram da Biblioteca Secreta e outros que são os meus projetos pessoais de leitura. E um dos projetos que a gente estava na Biblioteca Secreta, que a gente interrompeu, né, as atividades, era a leitura dos romances do Machado em ordem cronológica. E o próximo livro que a gente tinha e que eu já li, mas que eu vou reler para seguir a ordem cronológica, é o Dom Casmurro. Eu gostei muito da leitura de todos os romances que eu li até agora do Machado. Esse foi o que eu mais gostei. Eu acho que faltam 3 ou 4 livros para terminar daí os romances do Machado. Então coloquei nessa lista para 2026 para garantir que eu vou continuar esse projeto. E é um livro que eu gostei muito, então eu tenho certeza que ele vai deslanchar aí nesse ano. E é um livro que eu fiz conexão com vários outros livros, até mesmo com Crime e Castigo, do Dostoiévski. Ainda na seara de continuar projetos, eu vou ler então Sonho de uma Noite de Verão, que eu tenho nesse box aqui da Nova Fronteira, que eles ficam aqui atrás de mim no vídeo, que é uma comédia do Shakespeare. Eu pretendo continuar lendo também a obra do Shakespeare, principalmente agora que eu tenho o box, né, que tem a obra completa dele. Eu acho que na Biblioteca Secreta a gente leu umas 8 peças ao todo do Shakespeare. A gente fez um ciclo de tragédias e a gente estava iniciando um ciclo de comédia.
Obviamente que eu prefiro as tragédias, mas eu quero conhecer também as comédias. A gente chegou a ler A Megera Domada, então vou seguir aqui com O Sonho de uma Noite de Verão, e essa capa eu acho belíssima. Milan Kundera também ficou abandonado. Rodolfo fez o prazer de completar também a minha coleção desse autor aqui na minha biblioteca. E o próximo livro da ordem cronológica do Milan Kundera que eu tenho aqui na estante para ler é o A Vida Está em Outro Lugar. Então esse daqui será o que eu lerei. Ele é até grandinho, gente. Ele tem 328 páginas. Só que essa letrinha aqui da companhia de bolso, ela é pituchinha, né? E ela não tem muito espaço para anotação. Eu queria que eles lançassem toda a obra do Kundera naquela capa branca, comprida, bonita, capa dura, mas acho que não vai rolar. Então, esse daqui será lido. E também dando andamento no meu projeto de ler Dostoiévski, o próximo da ordem seria uma das histórias que está aqui em Dois Sonhos, que seria O Sonho de Titio. Então, aqui a gente estaria andando com 4 projetos, que é Machado, Shakespeare, Kundera e Dostoiévski, que são aí os autores preferidos desta que vos fala. Encerramos então agora os projetos, vamos agora... Na verdade não encerramos não os projetos, porque daí tem um outro projeto que é um big projeto, que é nada mais, nada menos do que o Em Busca do Tempo Perdido. Esse ano também eu tentei iniciar esse livro, mas novamente, gente, eu passei 6 meses, ainda estou, né, lidando com um quadro crônico aí de enxaqueca. Minha rotina não me pertence, depende muito de como eu acordo, mas eu iniciei a leitura, eu li as primeiras páginas, eu gostei muito do livro. E o que eu tô pensando, né, eu até fiz um cronograma mais ou menos aqui para me organizar, porque esse box aqui, ele tem a divisão de 7 livros, né? Então, o primeiro livro, o primeiro bloco, né, tipo assim, deixa eu pegar. O volume 1 aqui, ele vai ter No Caminho de Swan e A Sombra das Moças em Flor. Então, esse livro aqui, ele tem 2 livros dentro dele. O volume 2 vai ter O Caminho de Guermantes e Sodoma e Gomorra, que são 2 livros. Então, aqui é dividido em 2. E o último volume tem A Prisioneira, A Fugitiva e O Tempo Recuperado. Então, esse daqui tem 3 livros. A minha ideia, inicialmente, pela divisão que eu olhei aqui, que é possível de fazer, talvez seja ler um desses livros por mês. Seria uma leitura de 7 meses? Seria. Mas eu quero entender como que vai ser a cadência da leitura, né? Eu não sei se é um livro que eu vou ler rápido. Eu tenho a sensação que não. Então eu pensei em fazer uma leitura a mais longo prazo para fazer com calma e ter uma cadência, ter uma constância, do que parar tudo e ler só esse livro, sabe? Mas assim, gente, eu vou sentir na hora que eu começar a leitura, mas é um livro que eu quero ler muito, e esse é o livro que eu comentei que eu quero começar em janeiro. Então, virando o ano, eu já quero começar ele. Eu tô terminando Don Quixote, terminando uma palavra forte. Eu estou lendo Don Quixote. E assim que eu terminar ele, daí eu quero pegar a Montanha Mágica, que são os 2 calhamaços que eu tenho dessa lista. Um livro que todo mundo fala que eu preciso ler, porque eu gosto de doidinhos na literatura, é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu tenho faz um tempinho esse livro aqui. Eu ganhei da Zane faz, eu acho que 2 anos já que esse livro tá na minha estante. E resolvi colocar então nessa lista. Clarice normalmente é uma leitura super mega imersiva para mim, que me traz inúmeras reflexões. Então, por mais que os livros dela sejam muito curtos, são leituras que eu preciso fazer com calma, assim, para ir realmente absorvendo. Mas chegou o momento, então, desse livro também ser lido. Outro livro, então, que foi um presente da Thay, é As Intermitências da Morte, do Saramago.
será o meu primeiro Saramago, eu ainda não li nada dele. E aqui é uma história que conta um cenário onde a morte não existe mais. Então pense numa sociedade onde as pessoas deixam de morrer, o que aconteceria? Então eu achei interessante a premissa, a Thay gosta muito desse livro, então o que já traz então muitas expectativas também para a leitura. E eu estou muito ansiosa para conhecer a escrita desse autor, tem outros livros dele que me interessam. Então vamos ver aqui como que será a leitura desse autor. Óbvio que, gente, tem pouco russo, né? Por enquanto só tem Dostô, então tinha que ter mais um aqui. E esse eu ganhei da Nath, que é a Sonata a Kreutzer. Eu acho que é assim que fala, do Tolstói. Eu ouvi falar muito desse livro aqui quando eu estava fazendo as minhas pesquisas sobre a felicidade conjugal. Faz um tempinho que eu tô também namorando, ele é uma novela curta aqui, e Tolstói é sempre um deleite, então nada mais justo que se eu for ler Dostô, eu colocar um Tolstói também juntinho para fazer um parzinho ali. E eu tenho todas as desculpas para colocar literatura russa. Esse ano de 2025 eu senti que eu li pouca literatura russa, então eu pretendo também corrigir isso em 2026, mas a gente vai fazer um vídeo ainda de coisas que eu quero para 2026, esse vídeo não é o de agora. Um livro que eu não tô com ele aqui porque eu ganhei de presente, mas ele ainda não chegou, é o Caderno Proibido, que vai fazer conexão com o próximo livro também, porque me interessa muito o poder da escrita e como ele pode conectar as pessoas com elas mesmas e como pode ser libertador. Até por sinal, quando eu tava na faculdade, né, eu tava pensando em temas pro meu TCC. Um dos temas que eu queria estudar, né, que eu queria fazer a minha pesquisa ali, era sobre o papel da escrita terapêutica na terapia. E eu acabei, era em dupla, né, e eu acabei não conseguindo ter alguém que gostasse do mesmo tema que eu, então foi um tema que sempre me interessou muito. E eu sei que nesse livro vai ter uma mulher que ela vai ter um caderno proibido, que é um caderno que ela vai usar como diário, que ela vai falar das suas experiências. Então estou muito curiosa para saber o que esse caderno vai fazer com ela, com sua personalidade. Isso vai se conectar com o próximo livro desta lista, que é o sobre a escrita do Stephen King. E eu tô bem animada também para ler. Eu vi ótimas indicações do Stephen King e eu queria colocar um livro de não ficção nessa lista. Apesar de eu ter ressalvas com esse autor, eu achei que era o momento também de eu ter algum contato com a sua obra. E eu também vou fechar essa lista com um livro de não ficção que eu ganhei da Fernanda, que é o Do Que É Feita a Maçã, que é um livro de 6 conversas sobre amor, culpa e outros prazeres, do Amos Oz com a Shira Haddad. Espero ter falado o nome dela certo. Então, que é um livro de conversas entre os dois. Eu acho que de todos os livros do Amos Oz, esse é o que mais me chama a atenção. E me atrai essa ideia de ser uma conversa entre os dois sobre temas que me atraem, temas que me parecem ser muito interessantes de ver pensadores discutindo, conversando, e que eu acho que eu vou gostar de pensar sobre os pensamentos deles. Para dar um exemplo do que tem aqui no sumário, o primeiro é Coração Trespassado por uma Flecha, depois vem Às vezes, Um Quarto que é só seu, Quando batem em seu filho, O que nenhum escritor pode fazer, e Faz tempo que as luzes do sinal de trânsito mudam sem nossa ajuda. Então, assim, animada também para esse livro. Essas são, então, as leituras que estarão no meu radar para 2026 e que eu pretendo concluir até o final do ano. São todos livros que me atraem muito e que eu espero conseguir concluí-los. Alguns desafios, alguns deleites, mas eu acho que eu consegui fazer um bom equilíbrio. Digam aqui nos comentários que vocês estão mais ansiosos para ver
aí dos meus comentários, o que vocês acham que eu tenho que ler antes, o que vocês pretendem ler também em 2026, que eu quero futucar a lista de todo mundo. Tá todo mundo divulgando suas listas pro próximo ano. Eu adoro que é uma forma da gente colocar outros livros também no nosso radar, então deixem também a sua contribuição. E se você assistiu até aqui, fica o meu agradecimento. Espero que você tenha dado um like no vídeo, se inscrito aqui no canal para acompanhar 2026 com essas leituras aqui e outras mais, que tenha dado um hype no vídeo caso tenha aparecido essa opção. E eu te espero nos próximos vídeos e por todo 2026 aí pela frente.